Boa noite, pessoal. E para fechar com chave de ouro, nós vamos fazer uma live hoje com a Thaís, que ela é fonoaudióloga certificada em ABA e em laser terapia. Para quem não me conhece, eu sou a Gabi, eu sou mãe de um adolescente autista nível 3 de suporte. E eu faço live na minha casa e a qualquer momento ele pode fazer uma participação especial. Então, já vou avisando, inclusive ele está vindo aqui. João, vai lá assistir seu desenho, depois a gente vai passear, que eu comecei a live agora, tá bom? E então, qualquer momento, às vezes eu vou precisar dar uma paradinha para ajudar ele, tá bom, pessoal? Né, João? Jesus amado. Pega lá o seu celular para a mamãe desbloquear, João, pega lá. Vou chamar a Thaís, tá bom, pessoal, pra gente começar a live então. Para a mamãe. Tá bonzinho para depois a gente passear. Vamos ver aqui. Já vai compartilhando aí para as mães de autista. João, fica aqui, filho. Oi, Thaís. Oiê. Boa noite. Boa noite, Gabi. Tudo bem? Tudo bem, e você? Olha como ela é novinha, gente. Parece uma bonequinha, mas ela já é fonoaudióloga. Há 10 anos. 10 anos já é fonoaudióloga. Há 10 anos. Que legal. Bastante experiência já. Uhum. Oi, João. Ah, quem tá ali? Oi, João. Isso. A tia Thaís tá aqui hoje, olha lá. Viu? Tem participação especial aí. Você viu? Ganhei um beijo, pelo menos. Na última foi um tabefe que ele me deu. Ei, João. Olha lá, João, ó. Olha lá, tia Oi, João. Cadê meu oi? Você vai dar um tchauzinho pra tia Thaís? Pega lá o celular pra mamãe arrumar pra você. Pega lá o celular pra mamãe arrumar pra você. Bom, vamos tentar ver se a gente consegue. Thaís, a gente queria conversar assim, mais sobre várias dúvidas que normalmente as mães têm, principalmente no início, né, da infância, né, primeira infância, quando tem um atraso na fala. O que é normal, assim? Qual a idade, assim, considerado normal para uma primeira palavra, uma primeira frase? Qual seria a idade, assim, normal? Considerada normal? O João vai participar aí, hein? Então, a criança, o bebê nasce tendo comunicação. Então, do 0 até os 3 meses, os bebês, eles se comunicam através do choro. Então, as mães sabem, esse choro é de fome, esse choro é que está com cólica. Então, é através do choro que a criança consegue se comunicar. Dos 3 aos 6 meses, a criança já começa a ter o balbucio, começa a falar alguns sonzinhos. Depois disso, dos 6 até os 9 meses, a gente já espera aquele balbucio com consoantes, vogais, parecidas com a nossa conversação. Então, é o dadá, o babá. E aí, dos 9 até os 12 meses, já surgem aí as primeiras palavrinhas. Então, mamãe, o papai, o vovó. E aí, depois disso, a criança já vai conseguir ampliar o vocabulário dela e é onde a gente vai começar a ter as frases. Então, frase simples, que é papá, que é dadá, até por volta aí do ano e meio, a gente já considera essa aquisição normal. Então, aos 24 meses, a criança já tem um repertório, um vocabulário para qualquer pessoa que está ali naquele meio conseguir compreendê-la. Então, essa aquisição aí, ela vai por partes. Então, existem etapas do desenvolvimento de linguagem, né? Então, quando a criança
Começa aí por volta dos 9 meses, se é aquela criança mais silenciosa, que não consegue ter contato com o meio, aquela criança que não te olha no olho, que não dá risada. E aí já é um sinal de alerta para as mães acompanhantes aí ficarem de olho, que pode ser aí um atraso de fala, que pode ter algum diagnóstico etiológico, ou não, pode ser apenas aí um atraso de fala simples. E quando que precisa, assim, procurar ajuda? A partir de que idade, assim, com esse atraso de fala, que não dá para esperar? Porque tem um pediatra que fala, é no tempo dele, né? Às vezes leva no pediatra, não, é no tempo dele, às vezes é mais preguiçoso. Mas quando que seria uma preocupação para a mãe, assim, de falar, não, preciso realmente procurar uma ajuda de uma fono? Que idade, mais ou menos? O que mais a gente vê, Gabi, calma, que toda criança tem seu tempo. E não é bem assim. Claro, toda criança ela tem o seu tempo de desenvolvimento, mas existem marcadores que a gente sempre tem que ficar de olho. Então, a criança aí, por volta dos 12 meses, não fala, não emite nenhum tipo de som, já tem que procurar o fonoaudiólogo para uma investigação. Porque hoje a gente sabe que o diagnóstico cada vez mais precoce, a criança vai ter um desempenho terapêutico melhor. Então, quanto mais antes o diagnóstico, melhor será a intervenção. Então, quando os pais notarem que a criança aí aos 9 e 12 meses, a criança ela não apresenta o olhar, o riso social, não tenta se comunicar, seja atrás de gestos, seja atrás de vocalizações, pode procurar o fonoaudiólogo o mais rápido possível. Entendi, tá bom. E já com o diagnóstico de autismo, já passando por uma fase que a pessoa já descobriu que realmente tem um autismo, porque na verdade um atraso de fala pode ser diversos fatores, né? Não só do autismo, mas já com o diagnóstico de autismo, quais são as estratégias mais eficazes para estimular a fala, para essa mãe estimular a fala do autismo quando tem uma ausência de fala? Deu uma travadinha. Oi, Lenice, tudo bem? E A agora? Lenice está acompanhando a gente. Oi, Lenice! Eu não consigo ver, eu acho, quem Quem tá. entra, não? Você não consegue? Eu acho que não, ou eu que não sei ver. Pode ser que não apareça, eu também não sei. Eu ainda sou nova nessa área da live. Nessa área. Deu para você escutar a minha pergunta ou quer que eu repita? Não, deu pra. Vixe, ficou mudo. Então ele fica mudo. E agora? Tá, eu Voltou? tô te ouvindo. Voltou. Para mim, voltou. Então, tá. Então a criança que é autista, que está dentro do quadro que é uma criança não verbal, existem diversas estratégias que a E gente podemos usa iniciar. para estimular a comunicação dessa criança. Então, a criança que não fala, que é não verbal, não quer dizer que é uma criança que não vai conseguir se comunicar. Existem outras estratégias que são eficazes quanto à fala para ajudar a criança a conseguir ter o acesso aí ao meio, né? Porque a gente viver no dia de hoje, a gente precisa ter comunicação, né? Então, Sim. essa comunicação pode ser através de gestos, de expressão facial, de figuras, de imagens, né? Onde a gente entra na parte da comunicação alternativa e suplementar, que vai dar uma ajuda, né? Então, existem pranchas de comunicação alternativa que a criança consegue montar frases. Ela consegue solicitar frases através dessa prancha. Ou ela pode mostrar figuras, ou ela pode fazer gestos, né? Então, assim, a gente, no caso do João, consegue entender o João, o que ele quer,
através dos gestos dele, da expressão facial, do apontamento, né? Então, o João é uma criança não verbal, mas ele apresenta uma comunicação funcional, porque todo Verdade. mundo consegue entender o que ele quer. E ele faz o do jeitinho dele, né, João? Fala, é. E a parte assim Nossa, tá. da criança, a terapia da criança não verbal, eu falo que ela é uma terapia Daqui a pouco muito a gente vai. desafiadora. Ela é uma terapia que ela exige muita paciência, muita cautela para a criança conseguir, porque a parte da compreensão da criança não verbal, ela tem que ser muito boa, porque a gente está usando muito dessa parte da compreensão. Mais a Aham, compreensão porque ela não tem expressão. sim. E é muito interessante também que às vezes a gente esquece disso, a parte da expressão facial, porque a expressão facial, ela é um meio de comunicação. Então, Aham, através dessa expressão, então você consegue entender, né, o que o João está sentindo através da expressão facial dele, se ele não estiver muito sim. legal, se ele está feliz. E ele consegue demonstrar isso muito bem. Então, Aham, através dessa expressão facial. Então, a gente tem verdade. vários recursos extremamente interessantes Pega seu e, celular. e que dão muito certo para usar aí para criança que é não verbal. No caso da comunicação alternativa que você disse agora, existe uma preocupação com as mães, eu falo por mim mesma quando começou, sobre atrapalhar na fala. E depois eu entendi que não é muito bem assim, mas existe uma preocupação inicial de falar, a criança vai ficar preguiçosa, vai usar só os PECs agora e não vai mais tentar falar. E eu Uhum, queria saber, assim, exatamente, atrapalha ou ajuda a uhum. fala? Isso é uma pergunta muito importante, Gabi, porque é uma dúvida, acredito que de todos os pais que têm a criança que está em processo de Se você terapia ficar bonzinho, através daqui a pouco a gente vai. da comunicação alternativa, ela só tem a ajudar. Então, eu uso a prancha de comunicação alternativa até com crianças verbais. Então, ela só é um estímulo Se maior. Por você quê? esperar, daqui a pouco a gente vai. Porque a criança que está ali no processo de aquisição de linguagem através da comunicação Pega o celular, alternativa, João. Desculpa, Thaís. ela só, imagina, ela só vai ter um estímulo maior, porque geralmente as crianças que têm um atraso de fala e linguagem, elas são muito visuais. Então elas têm mais facilidade na questão visual. Então a gente tem que explorar esse potencial. Então, se é esse potencial, o potencial aí é o visual, vamos explorar como? Através da comunicação alternativa. Então, ela não Entendi. vai prejudicar, ela só vai ser um estímulo maior. Então, por exemplo, a gente também é bem visual. Então, quando a gente vai para algum lugar que a gente não conhece, a gente vai fazer o quê? Vai procurar placas, né, indicando onde que é o banheiro, aonde que fica algum lugar que eu quero muito ir. Então, você vai através da imagem, né? Então, e Sim. isso não está impedindo a gente de se comunicar, a gente está fazendo uma comunicação aí através das imagens, das figuras. E o interessante é que hoje existem várias pranchas voltadas para o diagnóstico do espectro autista, né? Que eu acho que a mais famosa é a PEX. E aí hoje a gente tem a Arasaki, que é uma prancha mais completa, uma prancha que a gente consegue bolar frases extremamente complexas, usando verbo, pronome, tudo certinho. Então é muito interessante, mas aí requer um trabalho um pouquinho Um mais treino, né? lento, um treino, um desafio um pouquinho maior. Mas a criança consegue desenvolver essa Todas, comunicação. independente de grau, de nível de esporte, essas coisas, todas conseguem. Todas conseguem se comunicar. Então, seja através de gestos, de expressão, da comunicação alternativa, todas são capazes de se expressar. Independente, é claro que a gente pensa, tem os níveis de suporte, mas todas elas conseguem se comunicar.
algum tipo de comunicação ela vai ter. Legal. E, Thaís, o ambiente em que o autista convive, no meio familiar, tendo mais interação social, influencia no desenvolvimento da fala? Influencia muito, né? Então, quando a criança ela tem um suporte, né? Quando a família tem uma orientação, quando a família consegue entender exatamente qual que é a demanda daquela criança, quando ela tem uma orientação parental, a criança consegue sim ter uma estrutura melhor, a família consegue entender qual que é aquele diagnóstico, o que, que precisa ser trabalhado. Tá aí a importância de todo aconselhamento, né? Principalmente da psicóloga, de como que pode lidar com isso. Mas é importantíssima essa estimulação, porque é a família que está ali o tempo todo com a criança, né? Então, por mais que ela tenha uma carga horária de terapia extensa, a família que tem que estar lá o tempo todo. Então, por isso que as orientações sempre fala, quando a gente fala de uma criança pequena, para não usar tela, porque a tela a gente sabe que ela é prejudicial não só na aquisição de fala, mas da atenção, da concentração. Então, existem diversas questões que o uso de telas atrapalha. Então, sempre fala, senta no chão, brinca com a criança, ensina a criança, o João, na adolescência dele. Então, levar ele para atividades de vida diária, né? Ajudar em alguma coisa da casa. Então, isso São coisas simples, né, ajuda, Thaís? São coisas simples. Você está exatamente. passeando, você mostra, olha a árvore, olha o Uhum, coqueiro, olha o cachorro exatamente. passando, e vai falando. Eu já percebi que muita coisa, assim, o João aprendeu em terapia, e algumas coisas eu consegui ensinar ele mesmo. Com Várias certeza. coisas, assim, dar tchau, por exemplo, eu consegui ensinar. O João Pedro não verbal, já tem 15 anos, né, para quem não conhece. E ele dá tchau. Eu falo, filho, dá tchau. Ele dá tchau para as pessoas. Onde eu falar, dá Uhum. tchau. Às vezes ele dá tchau sozinho. Alguém fala tchau, ele levanta a mão. E Então, assim, até o exemplo, Gabi, do mercado, né? Que sim, ele consegue saber o que ele quer, falar o que ele quer, ele e é entra muito lá, bonitinho mostra. isso. Aham. E às vezes eu Exatamente. tô indo no Então, carrinho, que ele vai no carrinho, ele acena, tipo assim, eu quero ir nesse corredor. Nesse ele dá seta. uhum. E E você vê, a gente realmente, está falando de uma criança que ela tem uma dificuldade, criança não, né? Ele já é adolescente, de um adolescente. adolescente que ele tem essa dificuldade de comunicação e fala, mas que qualquer pessoa ali no supermercado ia Vai saber conseguir conduzir entender. ele ia Verdade. saber levar ele aonde ele queria, Eu vou né? se você ficar calmo. E Sim, isso, assim, verdade. é um trabalho que é seu. Então, você está o tempo todo ali com ele, você conseguiu condicionar ele, ensinar ele a como ele consegue solicitar alguma coisa, né? Então, isso é um trabalho puramente seu, da família. Então, ele tem uma Verdade. mãe que estimula, uma mãe que sempre está tentando ajudá-lo cada vez mais. Então, é isso que a gente precisa fazer. Não é porque a criança tem o diagnóstico de autismo, usar como um rótulo isso, né? Então, a criança, ela tem as suas dificuldades, mas ela tem as suas potencialidades. Então, a gente vai conseguir melhorar as dificuldades dela, mas a gente quer melhorar as potencialidades. Então, se é uma Verdade. criança que pode sair, é uma criança que quer conhecer, explorar os outros lugares, então vamos colocar ela para explorar. Vamos solicitar dela cada vez mais para ele conseguir se desenvolver da melhor maneira possível. Verdade, Thaís. Muito legal. Agora uma pergunta bem assim, pessoal, porque é uma coisa que eu queria saber, eu nunca perguntei para você. Se existe possibilidade de autistas não verbais até a adolescência começarem a desenvolver a fala. Sim, pode ser que sim. É claro que a gente tem que pensar
que tem muitas crianças, muitos adolescentes que vai permanecer com essa dificuldade na fala para a vida inteira. Mas não quer dizer que ela nunca vai conseguir se comunicar oralmente. A gente vai estimular, a gente vai continuar para que consiga pelo menos algumas palavrinhas, né? Não, sim, quer, vai, vem, para conseguir falar algumas questões. Então pode ser que sim, que seja uma criança que vai conseguir se comunicar oralmente, é claro que com restrições, mas não impede que não consiga. Entendi. Thaís, me desculpa, só vou me ausentar por um minuto, rapidinho, ver um negócio aqui do João que saiu lá fora. Rapidinho. Fica tranquilo. Voltei, desculpa, Thaís, desculpa, pessoal. Imagina. Lenice, vai ficar gravado. Acabei de ver sua pergunta. Vai sim, tá bom? Se não puder acompanhar até o fim, pode ir. Daqui a pouco a gente já deixa gravado aí. Agora, Thaís, passando para a parte de laser terapia, tem muita gente também que nem sabe, na verdade, que a laser terapia também funciona na parte de fonoaudiologia, né? E como que ela pode ser útil como pode ser aplicada, como ela pode ser útil para a fonoaudiologia? Laser terapia, ela era muito utilizada aí na cirurgia plástica, então, quando alguém ia fazer algum tipo de cirurgia, ajudava na cicatrização, e aí eles foram vendo cada vez mais resultado em questão de edema, questão de contração muscular. E aí começou a fonoaudiologia a estudar a laser terapia. Então, quando nós falamos de laser terapia, estamos falando de laser de baixa potência. Então, é um laser que vai ajudar no processo de fortalecimento muscular na área de fonoaudiologia, vai ajudar no processo de excesso de salivação. Então, a gente age ali na parte das glândulas salivares, fazendo com que a criança ou adulto tenha menos salivação, e da parte de contração muscular para ajudar na questão da fala, da respiração, da deglutição. Então a gente consegue trabalhar bastante, né? Se você não bater. No caso do João, por exemplo, que a gente faz o laser toda semana nele para ajudar, né, na questão aqui do orbicular de boca, para ele conseguir fechar a boca, conseguir fazer a deglutição mais eficaz, para ele não ter tanto excesso aí de salivação. Então, na parte da fonoaudiologia, ele é muito usado nessas questões, também nas alterações temporomandibulares, então quem tem bruxismo, quem tem estalo na mandíbula, então ele é muito usado também e muito eficaz
em todas essas áreas. Legal, não sabia que era tudo isso. Bastante. E eu ia te perguntar, em quanto tempo que a laser terapia começa a aparecer os primeiros resultados? No caso do João, já vou adiantando, foi 2 semanas ele já diminuiu a salivação em excesso que ele tinha. Diminuiu muito, né? Do João foi assim, um caso Bem bem rápido. interessante mesmo, bem rápido. E isso assim, pegando o protocolo inteiro, que algumas vezes a gente nem consegue fazer todo o protocolo inteiro, senão era Verdade. para ter tido aí na primeira semana, no primeiro uso da laser terapia, já era para ter reduzido, né? Então, no caso, quando a gente fala de excesso de salivação, como a gente coloca o laser diretamente ali na glândula salivar, então é esperado que aí em torno de 48 horas já diminua esse excesso de salivação. Quando a gente fala em questão muscular, então eu quero melhorar minha performance muscular, minha contração, aí é mais demorado. Então aí em torno de 6 meses a 1 ano, desde que a gente consiga fazer o protocolo inteiro. Então existem protocolos que a gente consegue ver exatamente quanto tempo, então, uma sessão de 30 minutos, uma sessão de 15 minutos, de 1 hora. Então, quanto tempo vai depender aí do diagnóstico, da dificuldade que a gente queira tratar, né? Então, no caso dele, o resultado aparece mesmo, aí em torno da primeira, segunda semana de sessão. Então, o João era uma Então quer dizer criança que tinha. então quer dizer que 48 horas já apresenta as primeiras melhoras? Porque eu achei que o do João foi rápido, 2 semanas, então é até mais rápido. Porque como ele age diretamente ali na glândula, então em torno de 48 horas já é esperado. Então existem vários estudos, como Legal. a laser terapia, ela não faz tanto tempo que ela está sendo usada dentro da fonoaudiologia, existem diversos estudos que mostram aí que em torno de 48 horas a 1 semana já começa a diminuir. É que do João foi assim drástico, né? Então assim, era extremamente perceptível aí que estava controlado esse excesso de salivação. Eu não me lembro agora, depois eu preciso até consultar o prontuário dele, para ver se a primeira e a segunda sessão a gente conseguiu fazer o protocolo inteiro, porque eu acho que a gente não conseguiu. Não. No Eu acho começo que a gente não demorou um pouquinho conseguiu. para conseguir fazer inteiro, lembra? Tipo uma adaptação, por isso que eu achei rápido. Mas foi muito rápido. E é um processo também, acho que é importante falar, que é indolor, porque muitas pessoas às vezes ficam com receio, mas ele é só a luz infravermelha, a luz vermelha, que age ali na célula, na glândula. Então Oi, João. Solta a blusa, tira a blusa da boca. A gente vai depois. Depois, tá bom? Se você ficar calminho, bonzinho, sem bater, a gente vai depois passear, tá bom? Espera a mamãe terminar. Desculpa, Thaís. Imagina. E como é indolor, né? Então é bem tranquilinho de fazer, dá para fazer em bebezinho recém-nascido até idoso, tranquilamente. Muito legal. E João agora acostumou muito, né, Thaís? Super tranquilo para ele já. E é muito bonitinho, né? Então a gente pensar, né, que o João ele é um adolescente agitado. Então, e aí a gente consegue fazer, né? Então, assim, é claro que assim, pausando, a gente não consegue fazer contínuo, né? Mas dá para fazer. Então, independente de qualquer pessoa, seja aquela criança mais calminha até a mais agitada, dá para fazer sem problema nenhum. E outra questão, acho que é importante da gente falar é que dá para fazer dormindo, né? Então, todos os protocolos do João que nós conseguimos fazer inteirinho foi com o João dormindo. Verdade, então, tem mais essa dá para fazer também. Tranquilamente, que além de sem dolor, ele é silencioso. Então, dá para fazer tranquilamente aí. Bem tranquilo mesmo. Agora, e na ausência da laser terapia, uma mãe que gostaria de fazer, mas não tem,
você teria algumas dicas de exercícios que podem ser feitos em casa para ajudar nessa musculatura da boca, para diminuir a baba, né, o excesso de saliva e até ajudar na fala? Teria algumas dicas assim que a gente pudesse fazer em casa? Sim, dá para fazer bastante exercício. É claro que depende aí de como que tá a musculatura, Tá de como tá o acabando, calma. posicionamento, mas tem bastante exercício. Um exercício que eu gosto muito, que eu acho extremamente eficaz, é um exercício de ensinar a criança no processo de deglutição. Então, estimular essa criança a deglutir Se várias você vezes, assistir seu desenho, a gente vai, tá? Vai lá, assistir. ter uma deglutição mais eficaz, mais forte. Então, dá para a gente trabalhar isso em casa, a família dá, né? Então, toda vez que for dar água, por exemplo, então pegar, colocar só um golinho, não precisa encher o copo inteiro. Então, pegar um golinho, fazer a criança Pega, Ju. deglutir. Então, Vai lá. esse processo de deglutição ajuda muito. Trabalhar o orbicular de boca, então a criança, se ela não tiver nenhum problema no nariz para respirar, respiradora nasal mesmo, trabalhar a musculatura da boca para ficar fechadinha. Então, nem dá para fazer vários exercícios do bico e sorriso. Então, vai ajudar a fortalecer. Então, é só fazer e o sorriso sem mostrar os dentes. Então, dá para trabalhar isso também, que é bastante eficaz. Trabalhar movimento de língua. Então, se a criança não tem nenhuma dificuldade que impeça ela de realizar um movimento de língua, então levantar a língua, colocar a língua para cima, colocar a língua para baixo, língua para o lado, para o outro, vai ajudar nessa mobilidade e vai fazer com que a criança consiga ter uma deglutição mais eficiente. Mas existem diversas crianças, principalmente aí dentro do espectro autista, que tem uma questão sensorial envolvida que muitas vezes não aceitam. Então, não aceita ter a sensação que a língua está tocando a boca, ter a sensação de Ou não pegar um consegue, copo e colocar. ou não só a parte sensorial, Thaís, mas também não consegue imitar, né? No caso do João é esse caso. Eu não consigo fazer um exercício Exatamente. assim em casa, porque ele não sabe imitar o que eu for ensinar ele a fazer. Então é um pouquinho Exatamente. difícil também. E é interessante que o João, ele não consegue fazer essa imitação, mas ele te olha no olho, ele te olha, mas ele não consegue ter essa imitação mesmo, porque ele tem a compreensão. Ele sabe que ele tem que fazer isso, mas ele não consegue. Então, por isso que tem que ser bem avaliado, Tem e a laser individual mesmo. terapia ela dá um suporte maior. Então, a criança não consegue fazer isso, então vamos partir para a laser Entendi. terapia, Verdade. né? Entendi. Então, porque tem essa Porque questão, qualquer a um criança... consegue, né? Porque não depende do esforço dele, né? Não vai depender do esforço do Exatamente, João, não do vai depender. paciente. Uhum. Porque a criança tem que fazer muitas séries, muitas repetições. Então, é um trabalho muito difícil. E isso a gente não está falando nem de uma criança atípica, uma criança típica mesmo. Já é difícil fazer, já é difícil ela concentrar, ficar Verdade. sentadinha na frente do espelho, tentando reproduzir o que está sendo feito. Então, é muito difícil. Ainda bem que veio o laser para ajudar a gente aí. E não só o laser, a gente tem a questão também da bandagem elástica, né, da Theraptape, que ajuda também, que estimula, que contrai o músculo. E até essa questão que eu falei, né, de manter a boquinha mais fechada, manter o orbicular de boca mais fechadinho, a Theraptape, que é essa bandagem elástica, ela é extremamente interessante nessa área. Então, eu já tive tantos bons resultados em crianças que a gente cola aqui nesse orbicular e a criança consegue manter a boquinha fechada. Só que a gente tem um outro obstáculo, aceitar a colocação da bandagem, né? Então, o João a gente tentou fazer, teve uma época que ele começou a aceitar, mas ele tira. A E Lenice pra mesmo gente tentou começar, também com o João eu a lembro. bandagem, lembra, né?
Eu lembro. E assim, ele até aceitava a colocação, mas ele tirava. Virava muito Porque rápido. para começar, né, ter um grande efeito, vai aí de 2 a 3 dias. Então E a criança nós, tem que como mães, a ficar gente todo esse pode tempo. colocar ou tem que saber bem exatamente, porque assim, aí daria para pôr para dormir, por exemplo, as mães. Não dá, a gente não pode pôr É, sozinho. não dá, porque para fazer essa colocação de bandagem, por exemplo, nem todos os fonoaudiólogos podem. Então, é um fonoaudiólogo que tem uma capacitação, que tem uma experiência para fazer, porque a gente precisa acertar o músculo, qual que é o músculo, precisa, como a regulagem dessa bandagem vem através da força. Então, se eu quero contrair muito o músculo, então eu ponho uma pressão maior. Se eu quero contrair menos, uma pressão menor. Então, tem que saber Entendi. dosar exatamente essa pressão, porque é essa pressão que vai dizer o quanto eu quero, né? Então, vai Entendi. acabar, tem que ser mesmo um profissional capacitado. No caso, quem são os profissionais capacitados para colocarem a bandagem? São fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais. É claro que cada um na sua área, né? Fonoaudiólogo na cabeça e pescoço, fisioterapeuta nos membros inferiores e o TO em membros superiores. Muito legal, Thaís, não sabia. Achei que era só fono também. Legal, muito legal. Tirou bastante dúvida. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar, a Thaís aceitar responder, né, Thaís? Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Vamos ver se alguém tem alguma dúvida. Thaís, mas vai falando pra gente seu contato, para que se alguém quiser uma consulta, uma avaliação para começar a fazer fono, algum paciente, alguma mãe de criança, autista ou não. Meu consultório, então, fica em Ribeirão Preto, na Clínica Mansur. Fica do ladinho aí do Ribeirão Shopping. Se alguém quiser entrar em contato, pode entrar em contato via WhatsApp, pelo 16 99203 5575. Depois você deixa por escrito aí. Tá. Eu atendo só crianças e adolescente. Meu único adolescente aí, o João. Ah, é? Ele é único? Não sabia. Ele é meu único adolescente. Eu atendo mais criancinha. E, na verdade, não. Tem mais um adolescente. São 2 adolescentes. Mas eu trabalho mais com criança. Só que as crianças estão crescendo, né? As minhas crianças estão crescendo. Então. Estão virando tudo Tô até adolescente. preocupada com adolescente até que idade? Já entrou como Até os adulto, 30. viu? Oi? Já tá entrando como adulto, 15 anos. Então. Né, João? Mas tá bom, ninguém fez pergunta, então é isso, gente. Muito obrigada. Quem precisar de uma ótima fono, de laser terapia, entre em contato com a Thaís, aí no perfil dela. A gente vai deixar o número também no WhatsApp. E obrigada, Thaís. Foi muito legal o nosso bate-papo, apesar das participações especiais do João. Mas foi muito legal. Muito obrigada por aceitar participar. Eu adorei seu projeto. Eu torço muito para dar certo. Obrigada. Eu sempre te falei o quanto você é guerreira, o quanto você é uma mãezona aí para o João. E tá sempre disposta, sempre feliz. E saúde, felicidade para vocês. E eu tô aqui para o que vocês quiserem. Muito obrigada, Thaís. Obrigada mesmo. Fica com Deus. Pessoal, boa noite. Obrigada aí por quem acompanhou até o final. Depois vocês compartilhem, vai ficar gravado. E semana que vem a gente vai ter mais duas lives com outros profissionais. Fiquem atentos aí na agenda. E até dia 30, durante as semanas, a gente vai ter mais lives aí com profissionais no mês azul, tá bom, pessoal? Muito obrigada. Beijo, Thaís. Fica com Deus. Beijo, dá tchau, boa Thaís. noite. Ah lá, dá Tchau, tchau, João. Ele tá me puxando pra passear. Ele se comportou. Pode passear. Agora ele mereceu, porque ontem ele não mereceu e não foi não, sabia? É isso mesmo. Beijo, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite. Tchau, Até a próxima. Tchau, tchau. Online com Gabi, vem descobrir
Desafios.